Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Deixa aí sua Bíblia aberta. Eu queria intitular essa palavra como... Coloca a imagem, por favor. Eu voltando de umas férias na Argentina, eu tinha que trazer essa imagem hoje para os irmãos. Eu não quero provocar ninguém de forma alguma, mas eu quero com essa imagem... eu vi já o semblante de alguns irmãos, meio provocativo, né? Mas eu vi também aqui na frente o semblante da minha esposa, que abriu um sorriso enorme. O Kachai também abriu um sorriso de tristeza. A Lola foi a primeira que me provocou depois da Copa do Mundo. Eu tenho que contar para os irmãos, escuta essa, na estrada, paramos para almoçar quando estávamos indo, meu sogro, Antonella, e a família, e o garçom perguntou para a gente: o senhor quer copo ou quer taça? Sabendo que eu era brasileiro, eu disse: mas sem vergonha. Eu disse: deixa para mim. E ele saiu rindo de mim assim, né? Foi lá, pegou uma taça, me trouxe. Eu disse: amigão, tu consegue gelo, mas eu não quero 3 pedras, eu quero 5. Boa, né? Ele disse: me ganhou. Ele disse: vamos parar por aqui. Eu comi feliz a comida. O que ele fez com a comida que eu pedi, eu não sei. Mas eu comi em paz e tranquilo. Mas eu quero trazer essa foto, porque essa foto foi a foto mais curtida até então no Instagram. Antes dela era uma foto de um ovo. Eu não fiz muita pesquisa, não sei que tipo de foto é essa que foi a mais curtida antes dessa. Mas essa foto do Messi é hoje a foto mais curtida de todos os tempos no Instagram. Pela simpatia do Messi, né? Apesar de ser argentino, pela simpatia do Messi, né? Nesse time que é tão rival ao time brasileiro, mas é a foto mais curtida, pela humildade dele, entre outras coisas. Mas o que eu queria focar é naquela taça que ele está segurando. Eu não sei se você sabe, quantos aqui sabem a história dessa taça? Alguém sabe a história dessa taça ou ninguém? Talvez só o Gui que levantou a mão, né? Essa taça, diga assim comigo, não é original. Alguns críticos ficaram indignados por causa disso. Essa taça é uma réplica feita por um casal que pediu por uma pessoa fazer uma réplica da taça e levou na mochila no dia da final. E quando terminaram os pênaltis, ela pega essa taça e pede para um familiar de, se não me falha a memória, Luiz Paredes, um volante, que levasse até o campo para que os jogadores assinassem. Essa taça acaba chegando na mão do Messi, ele pensa que é a taça original, porque tem o mesmo peso, e ele sai levantando a taça, e essa taça fica no campo durante uns 10 minutos. E a foto mais curtida pelo Messi no mundo, ele está segurando uma réplica da taça. Que frustração depois de ganhar um campeonato desses. A foto mais curtida do camarada, do melhor jogador do mundo, é uma réplica. Imagina quantas réplicas de taça a pessoa que fez essa taça não está ganhando dinheiro agora fazendo réplica de taça. Ela é realmente muito parecida. Alguns críticos estão indignados que essa taça foi para o campo e depois foi descoberta através do Di Maria, que estava com a taça original, e os seguranças que estavam do lado dele disseram para ele, ele disse:
olha, quando tu passar a taça adiante, nos avisa, porque a gente está acompanhando. E ele disse, não, mas a taça não é aquela. E eles disseram, não, a taça original é a que está contigo, porque nós estamos aqui justamente fazendo a segurança da taça. E foi ele que chegou num cantinho e disse para o Messi, tu tá com a réplica, cara. Eu tô com a original. Enfim, essa ilustração me veio à mente porque o texto que nós vamos ler, ele fala de uma coroa de louro, uma coroa com um ramo, se a minha pesquisa está certa, com um ramo de oliveira, era o alvo dos atletas no tempo dos coríntios. Uma coroa que o tempo faz com que ela murche. E lembrando dessa ilustração que é muito contemporânea, muito atual, a minha pergunta é: por qual tipo de taça a gente tem desenhado a nossa vida? Por uma réplica ou pela verdadeira? Ou por aquela que é eterna, que é original, que diz assim, por isso vale a pena viver? Eu acredito que o Messi não treinou tanto a vida toda para levantar uma réplica, porque logo depois que a original é passada pelas mãos de todos os jogadores, eles recolhem, e o próprio estádio coloca uma réplica oficial. Não é o caso dessa aqui. Depois, difícil essa família depois pegar de volta essa taça, mas um dos jogadores acabou levando a taça de volta, depois que descobriram tudo o que tinha acontecido, e todos assinaram, e essa família levou para casa essa taça, essa réplica tão bem feita, com a assinatura de todos os jogadores. Mas eu não sei se o esforço seria o mesmo, ou que frustração, se na hora de receber a taça, ou receber a medalha, ou receber o prêmio, a gente descobre que o prêmio não é o prêmio de verdade, não é o melhor prêmio, não é o prêmio certo, é o prêmio errado. Com essa ilustração eu gostaria de olhar com você um pouco do contexto do que Paulo está falando aqui. Talvez vai fugir um pouco da maneira como nós introduzimos, mas de alguma forma eu gostaria que, quem sabe, isso pudesse ficar na nossa mente somente como uma reflexão. Para que alvo eu estou vivendo? Paulo aqui, ele está falando aos coríntios, e é muito fácil nós pegarmos um texto fora do contexto e dizer o que a gente quiser daquele texto. Esse é um deles. 1 Coríntios 9, 24 ou 27, você vai encontrar muitas pregações acerca desse texto, mas eu gostaria de tentar nessa manhã ser o mais fiel possível ao contexto daquilo que Paulo está querendo ensinar para a igreja, ao contexto daquilo que Paulo está querendo ensinar ali para os coríntios. E como é que nós lemos uma carta? Porque cada livro da Bíblia a gente tem que ler de uma forma diferente, dependendo do tipo de livro. E uma carta a gente lê de acordo com o tema que o autor está querendo explicar. E aqui é importante nós entendermos que do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 1, então nós temos aqui capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, se você tem Bíblia e pode folhear, você vai me acompanhando, e vai vendo se condiz com o que eu estou dizendo para você. Se você tem a Bíblia digital, dá para passar também para frente e para trás, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, e o versículo 1 do capítulo 11, tudo isso Paulo está falando do mesmo assunto e do mesmo tema, e eu preciso entender esse texto dentro desse tema. E Paulo está falando sobre, diga assim comigo, liberdade cristã. Paulo discute no capítulo 8 sobre poder ou não poder comer carne, por aquela discussão das carnes sacrificadas,
Era muito normal lá em Corinto que o povo fizesse um sacrifício aos deuses, que Paulo diz, esses deuses nada são, mas mais para frente ele diz que esses deuses são demônios, e que nós não podemos comer na mesa dos demônios e na mesa onde está o corpo de Cristo, falando uma referência da ceia. Nós não podemos ter participação em ambas, mas Paulo fala sobre essa carne, ele diz, não é pecado comer carne. E se você não sabe que essa carne foi sacrificada, também não vai lhe fazer mal o fato de você comer uma carne sacrificada, porque era muito animal que era morto para o sacrifício, e para não jogar fora, aqueles animais eram colocados no mercado de carnes, e essas carnes eram carnes mais baratas. Então como saber se tu está comendo uma carne sacrificada ou não? E Paulo está dizendo que não é pecado comer carne. Não se preocupem com isso, mas se for necessário, Paulo esmiuça um pouco esse assunto da liberdade cristã, e ele diz assim: a liberdade cristã precisa ser exercida com a preocupação com os irmãos. Não é porque você entende que não é pecado comer carne, se isso ofende a consciência do teu irmão, não só a tua consciência, deixe de comer. E Paulo diz, se for necessário, eu deixarei de comer carne, eu não como mais carne, se isso prejudica a consciência fraca de alguns crentes. Então no capítulo 8, Paulo está falando o quê? Paulo está falando da liberdade cristã, mas ele fala da liberdade cristã que deve ser exercida com a preocupação com os irmãos. E logo depois Paulo dá dois exemplos. No capítulo 9 ele dá um exemplo pessoal de algo que ele abdica, um bom exemplo que ele deixa para a igreja de um direito que ele tinha, e como ele exercia a liberdade cristã, preocupado com os irmãos e principalmente com os novos na fé. Capítulo 9. Que nós já explanamos ele em 4 domingos. Se você for pesquisar as mensagens anteriores de Coríntios, você vai encontrar. Primeiro fala do sustento pastoral, depois fala do alvo do apóstolo Paulo, depois fala do método evangelístico do apóstolo Paulo, e agora a última mensagem do preço do ministério do apóstolo Paulo, do ministério do evangelista. Mas tudo isso dentro do conceito e do contexto da liberdade cristã. Paulo dá um exemplo, o seu bom exemplo de usar a liberdade cristã preocupado com o próximo. E no capítulo 10 ele fala da ruim experiência do povo de Israel, que não soube usar da liberdade cristã, e por isso todos pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. E daí fica a pergunta para mim e para você. É como se Paulo estivesse dizendo assim: e aí, Coríntios, como vocês vão agir? Como Israel agiu no passado, ou de acordo com o que eu estou ensinando e com o meu exemplo positivo? E ele termina capítulo 11, versículo 1, esse tema todo dizendo que exercer a liberdade sem amor ao próximo, sem se preocupar com o outro, é incoerente com a posição que nós temos em Cristo. É como dizer, eu sou livre em Cristo, então ninguém deve me condenar, ninguém deve me julgar. Errado, porque exercer a liberdade sem se preocupar com o próximo, fazer aquilo que eu entendo que eu posso fazer, porque Jesus Cristo me libertou da lei do Antigo Testamento e de algumas coisas, porque Ele cumpriu. Ter uma consciência livre não me dá o direito de fazer o que eu quiser, sem me preocupar com os meus irmãos. Amém? Por isso, se você que é crente acha que pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, com quem quiser, sem se preocupar com o corpo, com Cristo e com a causa do Evangelho, você precisa rever os teus conceitos e ver se de fato você é crente.
Da minha vida cuido eu. Irmão, se é uma coisa que a gente gosta muito de fazer nessa igreja, é cuidar da vida dos outros. A gente ama cuidar uns dos outros, preocupar uns com os outros. Não cuidar no sentido ruim, de fofoca, de investigação, de crítica ou de julgamento. Mas essa igreja ama cuidar uns dos outros. Mas eu sei o que eu faço, irmão. Isso está fora daquilo que o apóstolo Paulo fala, inclusive sobre a liberdade cristã. Capítulo 8, eu deixaria de comer carne pela preocupação com os de consciência fraca. Capítulo 9, ele dá um próprio exemplo de que o pastor merece ou deve receber sustento pelo seu ministério, mas se, Paulo está dizendo, se isso prejudicar a pregação do evangelho, eu abdico, não me privem deste orgulho. Se isso prejudicar a proclamação do evangelho, eu abro mão de um direito. E Paulo está falando de alguma coisa que ele abriu mão. Até então ele deixou de receber sustento, qualquer tipo de oferta dos irmãos da igreja de Corinto. Primeiro porque havia crítica, e segundo para não servir como escândalo para os novos. Porque o crente se preocupa com Cristo, com o corpo e com a causa, e com a unidade do corpo, porque o cabeça do corpo é Cristo, e a causa de Cristo e do corpo, e a pregação do evangelho, e a vivência do evangelho. Então Paulo é muito pesado no capítulo 10, do 23 até o 11:1, quando ele vai mostrar essas conclusões sobre os limites da liberdade cristã. Não é porque eu tenho liberdade que eu vou fazer o que eu quiser, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? E com esse contexto que é indispensável, talvez você vai dizer, pastor, eu não estou entendendo muito bem, eu não posso aprofundar demais, senão a gente estende demais a ministração. Mas você não pode ler esse texto sem esse contexto. Paulo aqui está dizendo sobre o compromisso que ele tinha com a igreja de Corinto, e que eles faziam de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Ele se fez escravo, ele se fez de judeu para com os judeus, ele se fez de gentil para com os gentios, ele se fez de sem lei para os que não tinham lei, com um único propósito. Qual era o propósito do apóstolo Paulo? Qual era o propósito do apóstolo Paulo? Oi? Ganhar pessoas. Eu fiquei tão feliz que o Espírito Santo reservou essa mensagem para nós retomarmos as mensagens de Corinto com esse tema. Porque, Claudinho, essa é a nossa direção para o ano de 2023. Agora vamos olhar o texto, versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, para obter uma medalha que com o tempo ela perece, ela perde o valor, ela perde a honra, ela perde o mérito em si. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aqui o apóstolo Paulo encerra o capítulo 9 da explanação dele sobre como ele se esforça para abrir mão dos seus direitos. Os gregos tinham 2 festivais esportivos muito conhecidos. Um deles é conhecido até os dias de hoje, que são as Olimpíadas. O outro acontecia em Corinto, que eram os Jogos Istímicos. Portanto, Paulo falar de um atleta, e Paulo gostava muito da imagem de um atleta, é muito familiar para os seus ouvintes da carta de Paulo aos Coríntios.
E os competidores dos jogos istímicos, eles tinham que dar duro, tinham que provar de um treinamento rigoroso por 10 meses, e o último mês seria gasto lá em Corinto, com treinos diários supervisionados no ginásio e nos campos esportivos. Eu e você sabemos que qualquer atleta que quiser chegar num alto nível de desempenho precisa treinar muito. Isso fala muito para mim sobre uma vida de fé. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu me pergunto: Senhor, será que viver a vida cristã? E aqui eu não quero fazer nenhuma referência paralela. Eu quero somente falar sobre uma coisa que às vezes está nos nossos ouvidos. Será que viver a vida cristã, será que o ministério é viver o céu na terra ou é uma batalha? E eu vou dizer para você, eu acho que é muito mais uma batalha do que viver o paraíso antecipado. Não sei você. Isso é bom a gente saber, porque senão a gente pode entrar no viés de algumas teologias erradas, que o que o Senhor tem para você aqui na terra é uma vida de conforto, só de felicidade, só de alegria. Isso não é bíblico. Paulo aqui está usando o exemplo de um atleta de alto nível, que jogava os jogos istímicos e também as Olimpíadas, mas esse especialmente que acontecia em Corinto, e ele está dizendo: aquele que joga primeiro, jogue para ganhar. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz: se for para entrar no jogo, entra para ganhar. E nós vamos ver do que Paulo está falando. E eu quero incentivar você no ano de 2023, entre esse ano, com vontade de ganhar, mas com vontade de treinar também, treinar duro. Abdicar de alguma coisa que quem sabe eu gosto de fazer, mas eu vou deixar de fazer. Por quê? Porque eu tenho um alvo, porque eu tenho um propósito, porque eu estou caminhando em uma direção, porque os meus olhos estão fitos em Cristo Jesus, estão parados em Cristo Jesus, e eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. É isso que Paulo está dizendo. Eu abdico do que for necessário, porque o meu propósito está bem estabelecido. E Paulo usa essa imagem. E se um atleta espera atingir o alvo, ele voluntariamente, e muitas vezes de uma forma radical, ele vai, diga assim comigo, restringir sua liberdade. E a gente sabe de muitas histórias aí de concentrações de futebol, que aquele jogador que sai para a balada de noite não é bem visto. Mas eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, mas tu está sendo pago por um clube para render o teu máximo. Eu fiquei sabendo agora, falando com a Antonella, que nos treinamentos de qual clube que eles tiraram a farinha? O River Plate. O novo treinador disse assim: olha, aqui não se come farinha. Verificaram que aquilo não era bom para o desempenho dos seus atletas e disseram: essa liberdade que vocês tinham não tem mais agora. E quem quiser continuar jogando no River, não pode comer farinha. Baixou o decreto e é isso. Se um atleta que espera atingir o alvo voluntariamente, muitas vezes, restringe a sua liberdade, restringe o seu sono, restringe a sua dieta, restringe o seu exercício, não é determinado por seus direitos ou por seus sentimentos, mas ele está incumbido, está envolvido no alvo e na exigência da sua formação. Ele precisa formar os seus músculos, ele precisa ganhar resistência. Os atletas profissionalmente hoje muitas vezes são muito bem pagos, mas não era o que acontecia nos jogos istímicos de Corinto. A maioria dos atletas eram amadores, e esses atletas amadores treinavam rigorosamente por anos, muitas vezes a um custo considerável, para o bem ou para alcançar um prêmio barato, e aquela honra e aquela aclamação breve que vinha por um curto espaço de tempo. É claro que aprofundando um pouco mais o estudo, a gente percebe que naquela época, aquele vencedor de um jogo grego, ele também recebia alguma recompensa depois dessa vida. Ele seria honrado de uma outra forma. Então tem um pouco mais de contexto em tudo isso.
Mas não é essa referência que Paulo está fazendo. A verdade é que o autocontrole e a disciplina do atleta, Paulo está usando isso como repreensão para crentes, para cristãos que estão fora de forma, para cristãos que não fazem quase nada para se prepararem para testemunhar do amor de Cristo Jesus para os perdidos. Paulo está exortando com o exemplo de um atleta de alto nível, como é a dedicação dele, justamente falando para crentes que estão mais preocupados com seus argumentos do que com a pronta preparação para a proclamação do Evangelho de Cristo. Crentes que estão fora de forma, um dos comentaristas usou essa expressão e eu gostei. Crente fora de forma é o crente que não está preocupado em se preparar para a pregação do Evangelho, em se abster, em gastar tempo lendo a palavra. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deveria se apresentar como obreiro bem preparado, aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Como você está treinado para explicar da sua fé para alguém? Como você está cheio do Espírito para chegar para alguém e orar, e pôr as mãos sobre o enfermo e ver o Senhor fazendo algo grande através da sua oração e através da sua vida? Paulo tinha um propósito na corrida. Paulo não corria sem objetivo. E o seu objetivo, que ele afirma 4 vezes do versículo 19 ao versículo 22. Isso, quem sabe, pode ser novo para você, ou depois você pode continuar pesquisando sobre esse texto. É claro que o nosso alvo final é a vida eterna, mas o contexto do que o Paulo está falando sobre a liberdade cristã e sobre o trecho que antecede esse trecho que nós estamos lendo, é que Paulo tinha um propósito claro na corrida, e o propósito claro de Paulo era ganhar o máximo de pessoas para Jesus Cristo, o máximo possível, através de a maior quantidade de meios possíveis. Paulo estava desesperado, ele queria ganhar gente para Jesus, Vinícius. Tudo que Paulo fazia, ele fazia pensando: como é que eu vou alcançar aquele judeu? Então eu vou abdicar da minha liberdade, vou me fazer judeu para alcançar o judeu. Como é que eu alcanço aquele gentil? Então eu vou me fazer de gentil para alcançar o gentil. Paulo tinha muito claro qual era o seu alvo. E para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo, ele estava disposto a fazer algumas coisas. Eu quero citar com você rapidamente 3 coisas que Paulo recomenda nesse texto, que aqueles que estão dispostos a ganhar a coroa, e aqueles que estão dispostos a trabalhar para o Senhor, para aquilo que dura de verdade, que é para as vidas que nós vamos alcançar nesse ano de 2023. Você vai precisar de 3 coisas. A primeira coisa, abrir mão da sua liberdade. Amém? Você está disposto a abrir mão da tua liberdade? É uma pergunta que hoje a gente pode fazer. Ah, pastor, mas isso é pecado? Não é pecado em si, mas isso pode prejudicar o seu trabalho de evangelização. Ah, mas isso não é lícito? Não, é lícito você ter um tempo de família. Pastor, porque eu preciso descansar. A não ser que alguma pessoa que você quer ganhar para Jesus está precisando de você naquele momento, e daí você abdica do seu descanso, abdica da sua casa, abdica do seu direito, por amor ao perdido. Amém? Não é esse o trabalho que muitos voluntários da igreja fazem? Eu acho que é. É muito difícil pregar para uma igreja como essa, porque é uma igreja, deixa eu falar isso com alegria, uma igreja excelente, amém? Uma igreja dedicada, uma igreja zelosa, uma igreja que tem buscado santidade. É difícil falar algumas coisas para uma igreja que já tem tentado caminhar dessa forma, mas eu confesso para os irmãos que quando eu olho aquilo que Paulo abdicou, Nazaré, eu digo: será que eu seria capaz de abdicar o que ele abdicou? Talvez o Senhor está nos perguntando hoje isso,
Porque a primeira coisa que Paulo está querendo dizer aqui, que para nós alcançarmos o alvo, para corrermos uma corrida com alvo de ganhar, com propósito de ganhar, Paulo está dizendo, não entrem na corrida para perder. Quem entra na corrida, quem é que entra numa corrida para não ganhar? Quem é que entra numa empreitada para dar errado? Todo mundo entra para pelo menos ir bem. E Paulo está dizendo, entrem na corrida para ganhar. Qual atleta que se prepara tanto para não ganhar? Se existe uma forma de perder a corrida de cara, é não estar disposto a abrir mão de liberdades e direitos. Eu quero ser um atleta de alto nível, mas eu não quero abrir mão do meu sono, eu não quero abrir mão da minha alimentação, eu não quero abrir mão da picanha, eu não quero abrir mão da gordura da carne, eu não quero abrir mão de nada, não me fala de dieta, eu quero ser um atleta de alto nível. Eu disse, quem não está disposto a abrir mão de liberdade, essa é uma receita para perder qualquer corrida. Se segurarmos firmemente as nossas liberdades e os nossos direitos, nós estaremos colocando em prática uma forma de perder a corrida. E corrida que Paulo está dizendo de conquista de almas. Muitos dos cristãos de Corinto limitavam seriamente o seu testemunho, porque eles não estavam dispostos a limitarem a sua liberdade. Eles diziam, eu entendi na palavra que eu posso comer carne, então não sei o que vai acontecer com quem pensa diferente, mas eu vou comer essa carne. Cara, mas o pessoal está saindo da igreja, o pessoal está se escandalizando em Corinto por causa da tua liberdade. Tu não acha que isso é muito egoísta? E Paulo está dizendo, quem não está disposto a abrir mão da sua liberdade por amor aos mais fracos, está entrando numa corrida. Era isso que Corinto fazia. Eles se recusaram a abdicar de seus direitos, e ao fazerem isso, eles não só ganhavam poucas pessoas, como ofendiam muitas pessoas. O trabalho do evangelismo e da pregação do evangelho requer muito do missionário e do cristão. Requer um trabalho de adaptação e compreensão da cultura, de ganhar confiança, e para isso se requer abrir mão de muita coisa. Pergunta para esse casal que está aqui, que deixou a terra, deixou família para ir para o Uruguai. A gente diz, mas o Uruguai é aqui pertinho, vai viver no Uruguai. Um povo cético. Outra cultura que já olha com o brasileiro e diz assim, pastor brasileiro é do Universal. Então te dedica no espanhol para ver se o pessoal não descobre que tu é brasileiro, porque senão já tem um muro. E a gente, irmã da Túria recentemente teve um tempo de missões lá também. O missionário vai para o campo, aprende a cultura, abre mão da sua alimentação, abre mão dos seus direitos, abre mão dos seus hábitos, com um propósito: alcançar o perdido. Com um propósito, alcançar 1, 2, 3, 4, 5 mil pessoas para Jesus. Mas isso requer abrir mão de muita coisa. Irmão, não pensa que você de uma hora para outra vai ter uma célula de 5 para uma célula de 30, se você não estiver disposto a abrir mão do seu tempo, não estiver disposto a abrir mão do seu descanso, não estiver disposto a abrir mão de outras coisas que você gosta de fazer, e você precisa abdicar de fazer. Por quê? Porque você está preocupado em alcançar aqueles que estão se perdendo. Isso incomoda você. À medida que você for escutando essa palavra, eu gostaria que você fosse perguntando na sua vida: quais coisas eu preciso abdicar na minha vida e no meu ministério, de acordo com o grande exemplo do apóstolo Paulo. Como eu estou agindo, como eu estou vivendo. Paulo usa o seu exemplo de convicção e maturidade. E Paulo não renuncia a pouca coisa, irmãos. Paulo está batendo no peito e diz, ele primeiro faz um legado, argumentando por que é importante que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. E ele faz um discurso, e depois que ele convence todo mundo da importância de produzir sustento para aqueles que trabalham na vida espiritual, para os pastores, ele diz: porém, não me privem deste orgulho de pregar o evangelho
sem receber nada, para que o lucro não prejudique ou não contamine a pregação do Evangelho. Paulo não está preocupado com lucros ou com benefícios, pelo contrário, ele está preocupado porque lucros e benefícios, comodismo, status, seja lá o que for, que te deixa parado ao invés de estar pregando o Evangelho, atrapalha o conceito que eu tenho, que a palavra tem de liberdade para pregar o Evangelho. Paulo está falando exatamente o contrário, ele está preocupado com a igreja também, que talvez o lucro, o trabalho, o status. Quantas vezes você deixa de postar aquilo que você gostaria de postar e que você deveria de postar, porque você vai ser cancelado nas redes sociais? Eu não vou falar porque eu vou perder as curtidas. O que nos impede de pregar o Evangelho? Qual liberdade temos dificuldade de sacrificar para ganhar pessoas? Nosso status, os nossos benefícios, nosso tempo, comodismo. A liberdade não pode ser limitada sem autocontrole. O negócio do apóstolo Paulo eram pessoas. Paulo está disposto a fazer qualquer coisa que não diga respeito à salvação. Paulo está disposto a abrir mão de qualquer coisa, não negociando aquilo que ele crê. Ele diz: se for necessário, me faço judeu para com judeus. Paulo abre mão de qualquer coisa que não toque na salvação e na sua doutrina central e básica de Cristo. Pastor Carlos, Paulo abre mão de qualquer coisa. Mas eu não gosto de jogar futebol. Vai jogar futebol porque o teu vizinho está jogando futebol. Mas eu acho que vai lá. Mas esse ambiente, mas eu vou estar lá tentando me cercar de todas as formas possíveis, porque, irmão, alguém vai ter que ganhar. Humano. Alguém vai ter que ganhar aquele seu colega do trabalho que é imoral até as orelhas. Alguém vai ter que chegar perto dele com todo cuidado, com toda a vigilância. Alguém vai ter que chegar perto dele, alcançar a confiança do coração dele. E Paulo diz que para o trabalho do evangelista é necessário que nós estejamos dispostos a abrir mão de algumas coisas sem tocar nas nossas convicções. Paulo não está preocupado com status. Ele diz: não dá para comer carne, Jean. Não como. Precisa abrir mão do dinheiro. Eu abro. Não quero receber R$1. Não quero receber um shekel da igreja de Corinto. Não quero receber €1 da igreja de Corinto. Se isso prejudica a pregação do evangelho, eu não quero. Não me privem desse orgulho. Paulo não está preocupado com o que ele pode alcançar através do ministério. Paulo está preocupado com as pessoas. Na corrida pelas almas salvas, não competimos uns contra os outros. Nos jogos istmicos, todos corriam, mas só um levava o prêmio. A grande diferença dos jogos istmicos de Corinto e a corrida do crente é que na nossa corrida, diga assim comigo, todo cristão que estiver disposto a pagar o preço do treinamento, diga assim comigo, vai ganhar. Pode ganhar. Vai acontecer. Irmão, se você estiver disposto a pagar o preço do treinamento nesse ano de 2023, orar, ler a palavra, pedir para o Senhor: Senhor, mostra na minha vida o que eu preciso me adequar, mudar, para que eu possa me aproximar desse meu vizinho. Senhor, me mostra quais são os caminhos, o que eu preciso fazer. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, e eu vou correr para encerrar, é treinar duro. Versículo 25 diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo está aqui usando o exemplo de um atleta. E olhem que loucura, um atleta que vai correr 100 metros rasos. Em quantos segundos, Lívia, corre 100 metros rasos? Alguém sabe?
9, 10 segundos. O atleta treina 4 anos para correr 9 segundos. A gente treina para tanta coisa, às vezes para falar no púlpito. Eu sei, alguma técnica de pregação, de treinamento, é tu pregar na frente do espelho, né? E daí tu vai falando. A gente treina para tanta coisa. Irmãos, eu imagino a bagunça que nós não faríamos em Porto Alegre se nós fôssemos todos bem treinados para alcançar o perdido. A gente estrategicamente mapeia o bairro e diz: Fernanda e Márcio, vocês têm esse perfil, então vocês vão lá para o conselho do bairro aqui. Fiquem lá dentro, vocês estão infiltrados, tá? Vejam tudo o que precisa, de que forma a igreja pode entrar lá dentro, porque nós vamos nos fazer de tudo para com todos, para alcançar a maior quantidade de gente possível. Irmãos, parece meio radical que o apóstolo Paulo tá levantando isso como meta, como projeto, como propósito. Eu acho que não é tanto. Eu vou dizer o porquê para você. Porque depois que Jesus reconcilia Pedro, ele diz assim: Pedro, tu me ama, te amo. Tu me ama, te amo. Tu me ama, claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. O alvo do coração do Senhor é esse, as almas, as pessoas. E eu entendo também que o alvo, o propósito da nossa vida, o fruto que o Senhor espera daquele ramo, conforme João 15, que está ligado na videira, entre outros, sem dúvida, irmão, é a pregação do Evangelho. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho, grande comissão a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer vai ser condenado. Irmão, desculpa a pergunta para você ou para nós: o que a gente faz parado? Esse irmão aqui, o irmão Osório, me anima muito. Meu Deus, todo dia ele me manda mensagem, talvez para outros também: pastor, eu entreguei tantas Bíblias hoje. Eu disse: da onde é que vem a gana do irmão Osório? Vem do Espírito Santo. Irmão, a gente acordar preocupado com as vidas que estão se perdendo e dizer: Senhor, eu não falei do teu amor para ninguém ainda no dia de hoje. Ah, pastor, mas não é fácil. Mas ninguém está dizendo que é fácil, pelo contrário. Paulo está dizendo: se você acha que é fácil, Paulo está dizendo que se você acha que é barbada, precisa de um treinamento duro. Paulo está dizendo que entre todos os que correm, somente um ganha o prêmio. Então quem é que vai ganhar o prêmio? Quem mais treinou. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que correm nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso. E se eles que estão lutando por uma coroa, que no outro dia murcha, vocês que estão caminhando por uma coroa eterna, treinariam menos do que os atletas? Se absteriam menos do que os atletas? Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 2, de 1 a 5: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo, e nas palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Como é que Paulo termina essa recomendação dizendo: semelhantemente, nenhum atleta, de novo a imagem do atleta, é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O atleta conhece as regras, conhece as normas, e de acordo com Coríntios, ele treina um treinamento rigoroso. Ah, pastor, que palavra! Irmão, é isso, o Evangelho é isso, carregar a cruz. É amanhã de manhã você poder dormir um pouquinho mais, acorda mais cedo para orar e buscar a face do Senhor. Te coloca na presença do Senhor, o Senhor diz assim: Senhor, me dá almas, me dá vidas. Eu quero subir aquele tanque de batismo, carregando as pessoas que eu estou alcançando para Ti. Multiplica a minha célula. Não pense que o Senhor lhe plantou no meio do seu trabalho só para você ser excelente naquilo que você faz. Por mais que eu creio que é uma das grandes funções
que você tem estabelecendo o reino de Deus e sendo excelente no seu trabalho, mas você está lá também. Se pessoas que estão do seu lado vão para o inferno, e você teve a oportunidade de falar do amor de Jesus para elas e não falou, irmãos e irmãos, eu acho que a gente vai escutar bastante puxão de orelha no céu. Eu estou meio preocupado porque um dos meus vizinhos colocou apartamento a vender. E esses dias eu estou orando e o Senhor me disse assim: vocês já evangelizaram eles ou vocês vão esperar eles ir embora? Irmãos, eu creio muito nisso, porque essa palavra vem como resposta às vezes a alguns questionamentos nossos. Senhor, será que parece que o evangelho precisa ser assim pesado? O evangelho não é pesado, o evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo. Mas aqui Paulo está falando sobre o preço que nós, crentes maduros, precisamos pagar. O peso que você, crente já de muito tempo, precisa pagar. Ah, mas pastor, eu acho que é assim, eu não abro mão desse ritual, eu acho que é desse jeito. Irmão, como é que você acha que desse jeito, desculpa, arcaico, você vai alcançar essa gurizada que está na rua? Não vai. Ou você abre mão do seu direito, que muitos irmãos de maior idade fazem nessa igreja, para que as próximas gerações possam vir. Eles abdicaram de escutar os louvores que eles mais gostaram durante a vida toda, que transformou a vida deles, e nunca mais escutaram, quem sabe em nenhum dos cultos. Por quê? Porque estão preocupados, porque estamos preocupados com a nossa geração. O que precisa pintar de preto? Pinta de preto. Se vai abençoar a gurizada e vai fazer com que a gurizada fique feliz em louvar o Senhor, pinta, deixa pintado. Vai mudar o que para mim? Irmãos, o Senhor está chamando a igreja nesse tempo. E eu volto a dizer, é difícil pregar para uma igreja como essa, porque é uma igreja madura e que tem passado por muitos desses processos e tem aprovado. Eu vejo muitos irmãos que estão sentados aqui, irmã Noemi aniversariou nessa semana. Se perguntar para ela qual é o louvor que ela mais ama na vida, você nem vai saber que louvor é, porque você, quem sabe, nunca escutou nos últimos domingos aqui. E a gente vai abdicando de coisas, de liberdades, porque por causa do outro, por causa daquele que é mais novo na fé, e ele sempre precisa que a gente organize todo o caminho e abra mão das nossas liberdades, dos nossos gostos, dos nossos direitos, para preparar essa igreja para quando os novos chegarem aqui, pessoas que não creem em Jesus, não nasceram num lar cristão, e tentar entender a cabeça dessa pessoa e dizer o que ele está precisando. E daí a gente abre mão às vezes até da nossa, desculpa falar, teologia, não tocando na salvação. Paulo foi lá e pediu para Timóteo circuncidar. Isso para mim é um escândalo, porque tu disse, mas ele já sabia que isso não era mais necessário, Michael. Ele disse, cara, a gente precisa ser simpático para aquelas pessoas que a gente quer ganhar. Irmãos, é um treinamento duro. Ninguém vai acordar amanhã e vai dizer, eu vou viver como Paulo. Vai acordar amanhã revestido de uma autoridade, de uma graça, e vai sair evangelizando. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você quer ser um plantador de igreja, um ganhador de almas? Treina. Amanhã evangeliza evangeliza aquele vizinho que há 20 anos você conhece e você nunca falou do amor de Jesus. No outro dia dorme preocupado porque você não falou do amor de Jesus para ninguém. E vai treinando, e daqui a pouco o Senhor vai começar a formar em você esse homem conforme Paulo, um plantador de igrejas, o maior evangelista que o Novo Testamento teve. Para obter uma coroa que logo perece, aqueles atletas, e os atletas de hoje fazem isso, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E para isso, precisa de muita disciplina, autocontrole em todas as coisas. E Paulo pergunta então por que, como os cristãos deveriam ser diferentes. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma coroa incorruptível. E por fim,
Paulo diz no versículo 26, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, eu tenho um alvo, um objetivo, meu objetivo maior é o céu, é a coroa da vida, mas eu tenho um objetivo, conforme os versículos anteriores, Paulo vem falando, eu me faço de judeu para com judeu, para ganhar alguns. Paulo repete 4 vezes, em 4 versículos, a mesma expressão, do 19 ao 22, para ganhar vidas, para ganhar as pessoas. Então ele diz, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo, eu dou soco. O original dessa palavra diz, eu dou soco no meu corpo. Eu li um comentarista que falou que como se Paulo tivesse disposto a deixar um olho roxo, se for necessário eu soqueio o meu corpo, eu subjugo ele, e faço dele o meu escravo. Paulo tinha um propósito na corrida, era ganhar o máximo de pessoas para Jesus como possível, e uma parte considerável dessa luta contra o próprio corpo de Paulo, ele esmurra o seu próprio corpo. Paulo coloca o seu corpo em sujeição à escravidão, de acordo com a missão de ganhar almas para Cristo. Tenha um pouquinho de paciência, eu leio esse trecho, nós estamos encerrando. A maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, em vez disso, são escravos dos seus corpos. O seu corpo diz para essas pessoas, para as suas mentes, o que fazer. Os seus corpos decidem quando comer, o que comer, quando dormir, quando levantar. Um atleta não pode permitir isso, ele segue as regras do treinamento, não do seu corpo. Ele corre quando ele preferiria estar em repouso. Ele come uma refeição equilibrada quando ele preferia ter um sundae de chocolate. Ele vai para a cama quando ele gostaria e preferiria ficar acordado. E ele se levanta cedo para treinar quando ele preferia ficar na cama. Um atleta leva o seu corpo e não é dirigido por ele. O seu corpo é o seu escravo e não o contrário. Tudo isso, irmãos, para que no final, Paulo encerra dizendo, para que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nos jogos istmicos, esse mês antes do jogo, tinha atleta que treinou mal e não eram nem classificados para os jogos. E Paulo, quem sabe, lembra dessa referência, ele dizia, eu tenho que ter cuidado para que no final das contas, pregando para muitos, aqui mostra mais uma vez qual é o alvo do apóstolo Paulo. Ele diz, eu mesmo não venho a ser reprovado. E aqui a gente entra para descascar um outro pepino, se a salvação se perde ou não se perde. Em resumo, eu acredito que pode perder sim. Outras teologias acreditam que não, mas esse texto encaixa para os dois. Para aqueles que acreditam que se perde, Paulo justamente está falando, não importa se você é pastor, não importa se você é profeta, se você é líder de célula, líder de macrocélula, líder de ministério, se você parar de treinar, mas eu já ganhei muitos para Jesus. Se você parar de treinar, você baila. Uau! Olha para quem está do seu lado, se você acredita nisso. Ou melhor, deixa antes de você olhar, a outra ideia é que Paulo aqui não está falando de perda de salvação, mas que Paulo está dizendo assim, tu vai ser salvo, por mais meia boca que você seja, por causa de Cristo você vai ser salvo, mas você baila no ministério, você vai para o banco de reserva, é um magrão que chega, não treinou o ano todo e diz, capitão, é a final, estou pronto. Está pronto o que, cara? Eu não tive nenhum treino. Está todo mundo treinando junto. Não, mas eu sou o camisa 9. Eu quero entrar. Cara, tu sabe que eu sou goleador. Tu está fora de forma, tu não vai entrar. E mais, tu não está nem escalado para o banco. Tu não treinou. É isso, Henrique, que a palavra está falando. E Paulo diz, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mais para frente tem um pouquinho mais de base, dizendo no capítulo 10 que o povo de Israel
Veja assim comigo, no 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E aqui está me dando uma referência neotestamentária do batismo. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, a ceia, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Me permita fazer uma aplicação: gente que ceou, gente que foi batizada, se parou de treinar, se abandonou a disciplina, os corpos ficaram espalhados no deserto. E no versículo 12 e 13, um pouquinho mais de argumento para isso que eu estou dizendo. Diz assim: essas coisas aconteceram no passado a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está de pé, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Irmão, não para de treinar. Se você parou de treinar, deixa que a palavra hoje toque no seu coração. Os irmãos que vão nos ajudar na ceia, por favor, podem buscar o cálice e o pão. Deixa que a palavra ministre no seu coração hoje, que o Espírito Santo possa extrair de você essa vontade, esse desejo. Diga para o seu irmão que está do lado assim: o que você está disposto a fazer? Tem um texto, um versículo anterior do trecho que nós lemos, Paulo diz assim: faço isso por causa do Evangelho, para poder ser coparticipante dele. Que bênção que Paulo está nessa expectativa de dizer, quando alguém recebe Jesus, sentir aquela alegria e dizer assim: Camila, aquela pessoa está aceitando Jesus, e eu fui coparticipante desse trabalho. Você vê alguém batizando nas águas aqui e dizer: eu fui coparticipante. Paulo Geve tinha essa alegria. Ele dizia: que festa, que gozo, que satisfação. Eu não sei se esse ano você está disposto a perder alguma coisa para ganhar almas, perder sono, perder descanso. Talvez está disposto a encarar a cara feia de um filho para dizer não, abrir mão de uma oportunidade para não escandalizar. Que o Senhor nos abençoe. Eu encerro com o texto da Bíblia parafraseada, a mensagem, que diz assim: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer, é para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei sobre vocês, Paulo diz, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Uau! Estou dando tudo de mim. Paulo está dizendo: gente, se é para correr, corram para vencer. Eu profetizo almas salvas no seu ministério no ano de 2023. Se você estiver disposto a treinar, se você estiver disposto a abrir mão de direitos, o Senhor vai prosperar o teu ministério, a tua vida, a tua fé, e vai te encher de frutos que engrandeçam o nome do Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. E como nós precisamos, ó Pai, crescer, abrindo mão dos nossos direitos, sabendo usar, ó Pai, a liberdade, preocupado, Senhor, com o próximo, preocupado com o novo. Inclusive no nosso rito,
inclusive, Senhor, na nossa estrutura, inclusive, Senhor, nos nossos hábitos e estrutura de vida, o que nós estamos dispostos a sacrificar, o que nós estamos dispostos, ó Pai, a colocar nesse treinamento. Ó Senhor, que Tu venhas nos dispor nas madrugadas, para cobrirmos, ó Pai, essas pessoas que nós queremos alcançar em oração. Que o Senhor venha nos dispor na leitura da palavra, Senhor. Quão precioso tem sido a leitura do programa de leitura anual da palavra que estamos fazendo como igreja. Senhor, quantas vezes talvez dá preguiça, e a gente gostaria de não fazer, de não ler, mas a gente esmurra o corpo, submete a nossa vontade, Senhor, e sabe a importância de se alimentar da Tua palavra. Senhor, que estejamos dispostos a fazer ainda mais, muito mais, por amor daqueles, ó Pai, que se perdem e não Te conhecem. Usa a nossa vida, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém.